análise das vestimentas e dos objetos encontrados com as vítimas fatais e os suspeitos em cena de crimes. Então, toda essa aula vai ser baseada nos slides, que é um passo a passo com fins educacionais. Tem imagens sensíveis, inclusive nosso vídeo, né, da live caiu no YouTube. A gente vai tentar fazer um ajuste para que isso não aconteça, mas são conteúdos sensíveis porque a gente trabalha com a perícia criminal. E aí não tem como não mostrar imagens, não falar termos em que geralmente agora a inteligência artificial do próprio YouTube considera como que infringe as diretrizes da plataforma, mas a gente sempre tenta contornar essa situação. O YouTube também tem uma sensibilidade para ter o conhecimento que aquilo ali se trata de assuntos com fins educacionais, mas vez por outra vai acontecer, tá? Então, eu vou passar aqui os slides para a gente ir conversando a respeito deles. Então, a primeira parte, né, sobre o nosso título da nossa live, que é a análise dos vestimentos. Quando a gente vai para a perícia criminal, quando a gente chega nos locais, nas cenas de crimes, nós vamos, como vocês já sabem, montando um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tem várias pecinhas e tem várias camadas. Quando a gente chega inicialmente, nós vamos lá avaliar a situação inicial quanto ao isolamento. Então, nós vamos tentar fazer o primeiro passo, que seria o isolamento. Depois dele, né, com essa expansão geralmente necessária do isolamento, nós vamos fazer os registros fotográficos de como nós encontramos tudo aquilo, né, para onde a gente foi direcionado, e depois fazer a sinalização dos vestígios, né, com as plaquinhas, aquelas plaquinhas de vestígios. E após isso, a gente vai começar a analisar cada um desses vestígios para saber se eles quanto eles podem impactar, nos ajudar aí na construção dessa narrativa de tudo que aconteceu ali, né? Então, esse é o ponto inicial. Quando a gente chega para a vítima fatal, e no entorno dessa vítima, tá? Nós vamos encontrar tanto as vestimentas dela, ou a sua ausência das vestimentas também, isso é importante, quanto os objetos que são encontrados no seu entorno, tá certo? E aí é sobre isso que a gente vai falar. O que eles podem trazer de relevância para a investigação pericial, quanto eles podem ser importantes e ditar os caminhos, os próximos passos que a gente vai seguir ao longo daquele exame pericial. Então vamos lá. Nesse último encontro foi com o Ricardo Salato, foi excelente, né? Um bate-papo, esse cara é fantástico. Né? É muito bom conversar com as pessoas que têm esse grau de experiência que ele tem, né? Esse tempo de vivência, essa quantidade de perícias e locais que eles já foram. Aqui mostrando o nosso cronograma da nossa sessão 2025, nós estamos na aula 7. Dizer que esses encontros, essas lives, essas aulas, elas têm único e exclusivamente finalidade didática, educacional, mesmo trazendo conteúdos sensíveis, né? É claro que todos os aglomerados sabem que ao término de cada live sempre tem uma palavra-chave para que ele possa receber o certificado gratuito. E se você está assistindo esse vídeo por aqui, certamente é porque você está na versão premium, né? A versão Plus dele, em que você recebe todos os materiais, um resumo, os slides que estão sendo apresentados aqui e tem acesso a esse vídeo que é compacto. Ele vai ser bem direcionado para que você possa otimizar o seu tempo aí de estudo e que possa ver, né, de forma mais objetiva e mais técnica possível cada ponto do que é discutido ao longo das lives, tá? Bom, inicialmente eu gostava muito, eu particularmente, desse joguinho aí, chamado Criminal Case, né, em que a gente tentava solucionar os crimes, vê essa imagem, clicando nos objetos para ver aquilo que tinha alguma relevância com a cena, né? Então a gente está vendo aqui, eu tenho inclusive, pessoal, em uma das aulas aí mais na frente, eu vou trazer uma cena do crime que é semelhante a esse. Eu tenho uma vítima fatal do sexo feminino embaixo de uma passarela. Mas é bem diferente do que aparece aqui, né? Bem bonitinho. A vítima fatal é uma loira, jovem, né? Andando de patins. No mundo real não é bem isso que acontece. Mas olha só. Então, veja que aqui a gente tem vestimentas, a gente tem objetos, tudo isso eles podem se relacionar ou não com aquela situação, com aquela cena de crime que a gente está estudando. E aí, esses objetos, né, esses adornos, né, seja um anel, uma pulseira. A gente também tem a possibilidade das tatuagens, né, e a gente teve uma aula sobre identidade e identificação de vítimas. Então, tudo isso serve para a gente conseguir fazer
um contexto maior, e conseguir estabelecer uma dinâmica sobre o que aconteceu, sobre como aconteceu, né? Então a gente vai ter aí esse passo a passo desses exames externos ao cadáver, que a gente chama de exames da perinecroscopia, né? O entorno da vítima. E aí a gente vai ter nesses exames, fazem parte desses exames da perinecroscopia, o que o perito chega para fazer na cena do crime. Então nós vamos procurar inicialmente elementos para identificação, e aí esses elementos da identificação vão desde a fotografia do rosto da vítima, a comparação com documentos, tá? A fisionomia, se a pessoa era magra, se era gorda, se era alta, se era baixa, né? A presença de tatuagens, como vocês estão vendo aí, tá? Cicatrizes, entre outros. Nós vamos observar também agora vestes, os pertences que estavam com ele, posicionamento, tá? A conservação do corpo e tentar estabelecer uma cronologia da morte, né? Se é uma morte recente, se o corpo já está em estado de decomposição, tentar estabelecer aí um intervalo pós-morte, né? Vocês já acompanharam aí tantas aulas de medicina legal comigo sozinho, ou então com o Dr. Morte, né? O Gustavo, que é médico legista lá em Santa Catarina, tá? O estudo dos ferimentos, entre outros, né? E quando a gente chega no local e encontra, por exemplo, uma vestimenta como essa, eu gosto sempre de perguntar para vocês o que vocês conseguem enxergar nessas vestimentas. Quais pontos relevantes vocês acham que é importante? Muitas vezes a gente acredita que tudo é muito óbvio, e de certa forma é, mas a questão é a gente conseguir ter treinada a nossa vista, nossa visão, o nosso entendimento, para conseguir identificar elementos que estão ali na nossa cara. Como vocês podem ver aí nessa vestimenta, existe sangue, então alguém se lesionou, né? Existem partes como se fosse melada por terra, que talvez seja de arraste, né, de contato com essa terra de alguma forma. Vocês vão observar que tem inclusive um ferimento, né? Então, olha, tem uma partinha redonda aqui, ó, uma perfuração nessa vestimenta que pode ser por tiro, né? Pode ser, dependendo das circunstâncias, essa vestimenta ter tido contato com algum outro objeto cortante, perfurante. Então, tudo isso são pontos que, isolados, às vezes, parece não fazer muito sentido. Mas quando a gente coloca ele contextualizado na cena, observando a vítima, observando o local onde ela está inserida, a gente começa a perceber que eles vão se encaixando. Né? Então, imagina que a gente chega a um local e encontra uma vítima caída, né, semelhante a essa foto, e aí, lembrando que essas fotos, elas são retiradas de blogs policiais, algumas delas, e outras feitas essa daqui dos livros, os livros didáticos, que no final, inclusive, eu mostro aqui, para você ver como referência, tá bom? Então, olha só, imagina essa vítima encontrada em determinado local, e aí a gente faz uma vista geral sobre ela, mas eu posso detalhar cada parte individualizada do que seria interessante analisar. Então, observa comigo, ó. Tem lá no item 1, chavezinha, né, que é uma chave de veículo. Então, possivelmente essa vítima estaria em algum veículo, ou até mesmo uma suposição de que o agressor poderia sim estar com um veículo e nessa luta corporal caiu a chave do veículo e ele foi embora. A gente vai ter aí uma carteira, nós vamos ter aí outros objetos pessoais com ele. Olha esse item 6. Ele mostra uma aliança na vítima. Então, essa vítima é uma vítima casada, possivelmente, tá? Então, esses pontos que agora a gente separou, né? Olha só, a vítima está com um óculos escuro, um óculos de sol, que a gente vai dizer. E aí eu cheguei no local, era de noite. Isso é um indicativo de que possivelmente essa vítima ela foi morta durante o dia, porque ela estava trajando, utilizando um óculos de sol. São informações que, isoladamente, elas podem ter pouca relevância, mas quando elas vão se juntando, elas vão formando um conjunto onde a gente vai conseguindo visualizar o todo, visualizar toda aquela situação. Observa que a carteira dele não foi levada, o relógio dele não foi levado. O celular que está no bolso, aí tem 5, também não foi levado. Né? Um fone de ouvido. Então, será que isso aqui se trata de um latrocínio? Parece que não. No primeiro momento, ninguém subtraiu os pertences dele. Lógico que essa informação, né, do latrocínio ou simplesmente um queima de arquivo ou qualquer coisa desse sentido, a gente precisa analisar o todo, porque às vezes a gente chega no local e a vítima está sem a carteira, está sem os pertences, tem até uma marquinha de aliança
que aí você fica sem saber se a pessoa se separou recentemente ou não, ou simplesmente que depois da morte, populares se apropriaram dos objetos da vítima fatal. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre se perguntando, né, e sempre criando hipóteses. Olha, a hipótese um, se a pessoa não está com seus pertences, é que possa ter sido um latrocínio, mas existe a hipótese 2, que outras pessoas possam ter subtraído seus itens, e ainda existe uma hipótese 3, familiares possam ter retirado esses pertences para que outras pessoas não mexam, não retirem. Então, são um conjunto de possibilidades. Mas se a gente encontrar todos os objetos da vítima, mostra claramente que inicialmente a intenção não era subtrair seus objetos, né? E aí, essas vestimentas, esses adornos, né, esses pertences que as vítimas aparecem com eles, eles podem trazer informações. Então, se a gente olhar simplesmente as roupas da vítima, a gente pode observar se são roupas mais simples, se são roupas mais sofisticadas que mostram, né, um nível social diferenciado. Então, essas são informações importantes, porque, por exemplo, se a gente vai a uma comunidade e lá eu encontro um cara com terno, né, com características de ser mais sofisticado, mais caro, já parece meio que choca com a localidade onde ele foi encontrado, né? Se ali as pessoas se vestem de forma mais simples e agora tem uma pessoa com roupa visivelmente de grife, né, mais caro, parece que ela foi trazida até lá. Da mesma forma, o contrário, se a gente está em um bairro onde as pessoas, um local onde as pessoas se vestem com características mais elitizadas, e aí eu encontro lá uma vítima, né, que está com um short lá tactel, né, uma sandália havaiana, então eu já começo a perceber que aquela pessoa entrou em um ambiente que geralmente não seria um ambiente onde ela se mistura com os demais, tá? Se as roupas são novas, se as roupas são usadas, se aquilo ali, eu encontro uma vítima, ela tá com um casaco de frio na região aqui Nordeste, onde em geral sempre nós temos temperaturas elevadas. Se ela estava com um casaco de frio, significa que ela teria sido abordada na noite anterior, onde elas o frio para a gente aqui no Nordeste é, sei lá, a partir dos 21 graus para baixo já é frio, né? Então, ela estava vestida com aqueles trajes mais quentes, com a finalidade de evitar um frio para a gente aqui na nossa realidade, e aí já tem uma noção de tempo. Porque, veja, a investigação ela vai tentar, né, rastrear a partir da vitimologia, do estudo da vítima, e aí é uma parte da criminologia, ela vai tentar identificar os últimos momentos da vítima. Ele vai tentar fazer essa linha de trás para frente da vítima para poder estabelecer, né, os locais por onde ela possa ter passado, a, a, a investigação, né, com a interrogação dos suspeitos, de testemunhas sobre um determinado horário. Então, quanto mais preciso fica aquela possibilidade do horário da morte, mais fácil e melhor vai ficar para a equipe da investigação, tá? Também se as roupas são do sexo masculino ou feminino, embora que hoje é muito relativo esse conceito do que é roupa para homem, para mulher, né? Então, esse conceito cada vez vai se quebrando, mas eu vou mostrar inclusive um caso mais na frente para vocês entenderem melhor sobre o que eu estou falando, tá? Dá também as vestimentas e os pertences que a vítima estava, dá também para a gente ter uma noção sobre a dinâmica do evento. Então, por exemplo, se eu chego lá, a roupa da pessoa está toda puxada para um lado, né, para o outro, tal, toda amassada, dá uma ideia que houve luta, né? Que houve um puxavanco lá, um solavanco na roupa dele. Então, se a roupa é de botão, falta um botão. Se a roupa está melada de sangue, feita aquela primeira que a gente estava olhando lá atrás. Então, tudo isso dá um indicativo sobre a possibilidade de uma luta, de um conflito que existiu ali inicialmente com a vítima, né? É, dá para a gente saber também se a vítima foi mexida ou não. Então, por exemplo, se alguém matou um indivíduo e depois o arrastou pelo chão, levantando seus braços, né? Arrastou, arrastou. Quando solta e coloca os braços para baixo novamente, essa parte da axila, tá? Ela fica tipo para cima, assim, ó. Então fica visível que não tá como uma vestimenta normal. Eu não visto a camisa e ando assim, com essa parte da axila para cima. Eu sempre ajeito minha roupa, né? Então, da mesma forma, se a vítima estava sem roupa e alguém tenta vestir,
existia.